Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, um na área de família. Eu vou aproveitar que o Eduardo Paes vetou o projeto de lei que estabelecia a licença maternidade às mães de bebê reborn. E o outro assunto, vou falar sobre os aspectos gerais da Lei Maria da Penha, sobre violência contra a mulher. Então, hoje eu vou começar o projeto do podcast Liga da Justiça. E aí, à medida que eu for gravando os episódios, eu vou pedir as perguntas lá no meu Instagram. E através da caixinha de perguntas, eu vou trazer para cá as perguntas e vou respondendo por aqui. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria falar a minha opinião sobre essa questão dos bebês reborn, né? Eu queria salientar que, acima de tudo, não são sujeitos de direito. Então, a gente não tem como estabelecer uma relação jurídica com bebês reborn se eles não são sujeitos de direito. Consequentemente, não tem que se falar em guarda, regulamentação de visitas e muito menos licença maternidade, porque não tem uma relação jurídica formada de mãe e filho. Né? A gente tem, no máximo, uma nota fiscal. Não tem guarda, é um objeto. Então, não tem que se falar em relação jurídica. Aí tem algumas pessoas que comentaram lá no meu Instagram, né, falando assim, mas então teria posse. Não tem nada. Na verdade, é totalmente irrelevante, como eu disse, do ponto de vista jurídico. Não tem nenhuma relação capaz de ser formada através de um bebê reborn. Então, não tem licença maternidade, nem guarda, nem regulamentação de visitas, nem nada. Aí o outro assunto que eu vou trazer é sobre violência contra a mulher, né? Então, eu quero começar falando da medida protetiva, da importância que é das mulheres registrarem a ocorrência. Porque acontece, atualmente a gente tem uma grande subnotificação dos crimes de violência doméstica, porque as mulheres não registram proporcionalmente aos crimes que acontecem, né? Sendo que é muito fácil você registrar. Hoje em dia você pode até registrar. Tem um projeto chamado Projeto Violeta, que você faz através do aplicativo do Tribunal de Justiça. Tô falando do Rio de Janeiro, tá? Através do aplicativo você consegue fazer o registro da ocorrência. E aí, no aplicativo mesmo, você vai descrever. Então, por exemplo, no dia 2 de junho, às 3 da tarde, estava gravando meu podcast quando o agressor entrou, puxou meu cabelo, me arrastou pelo chão, me violentou na frente de fulana, beltrano, cicrano, e motivo pelo qual requeiro a medida protetiva. E aí, hoje em dia, em tese, a medida protetiva ela é por prazo indeterminado. Então, enquanto durarem os motivos, né, que determinaram a medida protetiva, ela persiste até que seja revogada. Lembrando que, caso o agressor descumpra a medida protetiva, como aconteceu recentemente, no caso que a vítima estava fazendo audiência online de forma híbrida, né? E aí o agressor foi até a vítima, tentou sequestrá-la, ela conseguiu emitir um sinal de alerta na audiência, e aí não foi consumado, o agressor foi preso, e isso é um exemplo, infelizmente, de uma situação que acontece mais do que deveria. Então, o agressor foi preso a tempo e a medida protetiva continuou. Aí tem a medida protetiva, que é o ato inicial, né, que vai gerar um processo, que vai ter uma equipe técnica que vai dizer se a vítima está ou não em situação de vulnerabilidade e que vai acompanhar, né, para saber se a vítima permanece ou não em situação de vulnerabilidade. Valendo lembrar que a palavra da vítima tem especial relevância na Lei Maria da Penha, porque geralmente o crime da Maria da Penha ele acontece de forma clandestina. Então, entre a palavra da vítima e do agressor, prevalece a palavra da vítima. Então, ela vai narrar os fatos e os fatos vão ser presumidamente
verdadeiros, né? Até que se prove o contrário, eles são verdadeiros. Por exemplo, o que aconteceu com o caso daquele jogador de futebol lá na Espanha, que o processo tramitou, ela conseguiu protetiva, teve a sentença favorável, depois o acórdão foi reformado com base nas provas que ele produziu, ou seja, as provas não endossaram o depoimento dela. E aí, nesse caso, não pode prevalecer a condenação, porque as provas do processo têm que estar corroborando o depoimento dela. Então, assim, às vezes, simplesmente a autoridade policial que realizou a prisão lá, que fez o flagrante, se ele corroborar, falar assim, não, ela falou a verdade, eu vi sangue. Se ele der elementos que corroborem o depoimento dela, já é suficiente para prevalecer em relação ao acusado, que é mais ou menos 2-1. Vai ser a palavra da vítima, do policial, nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando, contra do acusado. Então aí segue o processo. Aí tem a audiência de instrução e julgamento, dependendo do crime, né? Que geralmente, quando é agressão, é vias de fato ou lesões corporal, dependendo do fato, né? Aí um crime também que é muito comum, infelizmente também, na vara de violência contra a mulher, é o crime de perseguição, que o agressor, na maioria das vezes inconformado com o término do relacionamento, ele persegue a vítima de forma contumaz, né? Às vezes a vítima, os familiares, os amigos da vítima. Eu tenho um caso de uma cliente que o agressor mandou 200 e-mails só num dia para ela. E aí tem desdobramentos, né? Deepfake, tem que eles fazem montagem com o corpo da vítima como se ela estivesse nua. Às vezes mandam para os familiares. Nesse mesmo caso, ele mandou para a avó da vítima e para o empregador da vítima. Ela foi demitida por causa dessas imagens, porque eram muito reais, assim, parecia que ele fez uma simulação assim, de sexo dela com vários homens, então ficou muito real. E aí ela foi demitida, enfim, são prejuízos diversos, né? Uma coisa que é importante lembrar, que esse tipo de prejuízo, na própria sentença, pode haver uma condenação, né, de prejuízos, danos morais e materiais também, né? Claro que devidamente comprovado. Mas, não obstante, você pode pegar a sentença de condenação e executar na vara cível o valor, né, dos danos morais e dos danos materiais, ou isoladamente, o que for determinado. Bom, aí tem a audiência de instrução e julgamento, como eu estava falando, que aí a vítima é ouvida e ela é ouvida. É importante lembrar que na audiência existe um espaço reservado para a vítima, que ela fica separada do agressor, caso tenha medida protetiva. Mesmo que não tenha, ela pode pedir para ficar separado, porque realmente é uma situação muito constrangedora ficar junto do seu agressor ali na audiência, então não tem muito como, é inexequível. E aí tem o depoimento dela, que, como eu disse, tem especial relevância, e é um momento muito importante, porque é a hora dela falar ali para a magistrada, que geralmente a audiência é conduzida por uma juíza. Preferencialmente, todo o atendimento ele é feito desde a delegacia até o STF, ele é feito por mulheres, né? Claro que não é uma realidade prática. A gente aqui na DEAN não tem um efetivo suficiente de mulheres para atender as vítimas, mas assim, o atendimento de modo geral é muito bom, independente de ser homem ou de mulheres, é um atendimento muito bom. Bom, aí a vítima fala, né? Aí depois o agressor é interrogado, valendo lembrar que tanto para a vítima quanto para a agressora, os dois advogados de defesa e, no meu caso, por exemplo, eu sou sempre assistente de acusação do Ministério Público, né? Eu sou assistente, aí eu faço perguntas na qualidade de assistente de acusação. Eu faço perguntas tanto para a minha cliente quanto para a vítima, porque tem fatos que eles surgem na audiência, às vezes no depoimento
da vítima, ela fala alguma coisa que é muito importante, às vezes esmiuçar um pouco melhor, e aí tem a relevância, né? Por isso que o advogado é indispensável à administração de justiça, porque é muito diferente uma vítima quando ela é acompanhada do advogado, da advogada, né? E quando não é. É totalmente diferente, porque ela fica naturalmente perdida se não tiver esse acompanhamento, né? Aí tem o depoimento da vítima e o interrogatório do agressor, né? E aí, quando tem medida protetiva, geralmente a juíza reforça para o acusado a importância do cumprimento da medida protetiva. E reforça que quem tem que cumprir a medida protetiva é ele. Então, assim, caso a vítima entre em contato com o agressor, é ele que não tem que responder, não é ela. Na verdade, os dois não têm que entrar em contato, né? Mas, assim, ele tem o dever legal de não responder. Ela não tem esse dever, não é um descumprimento da protetiva caso ela entre em contato com ele, porque, assim, existem muitos assuntos pendentes, né? Muitas das vezes na esfera de família, né? O rompimento da relação, que inevitavelmente uma agressão, né, acarreta. Então, assim, muitas das vezes a vítima acaba entrando em contato com o agressor por conta desse rompimento. Deixou alguma coisa na casa dele, da casa que era deles e etc. Mas ele não pode retornar de forma nenhuma esse contato. Aí, ele vendo a vítima, ele tem que ir em sentido oposto. Mesmo que seja uma dúvida muito comum das pessoas em relação a lugares públicos. Mesmo que seja lugares públicos, o agressor tem que imediatamente pegar o sentido contrário e sair do radar da vítima. E aí, né, tem a sentença. Como eu falei, pode haver a condenação também em danos morais e danos materiais. A principal condenação que a gente tem na sentença é uma condenação que eu chamo de condenação social. Então, à medida que o agressor ele é condenado e que a medida protetiva ela é reestabelecida, né, através da sentença, mantida, melhor dizendo, na sentença, ele inevitavelmente vai sofrer uma condenação imediata. E muitas das vezes, quando é uma pessoa pública, ela perde patrocínio, porque as grandes marcas não querem ver seu nome associado em nenhum caso de violência contra a mulher. E até uma pergunta muito frequente também é se isso é válido, né, antes da sentença. Então eu sempre falo, né, que entre você ser injusto com a vítima e com o agressor, é melhor você ser injusto com o agressor. Então, se você estiver num lugar público, tiver uma mulher dizendo que foi vítima de um assédio, a punição tem que ser exemplar para o agressor imediata, tirar a pessoa dali, etc. Mas não sei se é ou não é. Na dúvida, ele que tem que sair. E, como eu falei, a punição tem que ser exemplar, né? Que a gente tem no direito penal o caráter punitivo e pedagógico. Então, ele tem que sofrer essa penalidade de forma que, publicamente, toda a sociedade tenha medo de praticar aquele crime e medo das consequências de praticar aquele crime. Então, aí dessa sentença, cabe recurso, né, para os tribunais, mas dificilmente, como é uma matéria de provas, você consegue mudar, né, para o bem e para o mal, porque assim, as provas foram produzidas em primeira instância. Então, assim, claro, né, sempre tem nulidade, alguma situação que enseje a reforma, né, da sentença, mas, via de regra, a sentença vai ser mantida, vai ser cumprida. E como eu falei, a principal punição é a condenação social, né? Então, a pena em si, ela não é tão relevante. É claro que, dependendo da gravidade do crime, ela é muito relevante, né? E quanto maior, melhor, né? Aí, nesse sentido, até eu, por exemplo, como assistente de acusação, posso recorrer da sentença se a pena for muito baixa, se eu entender que ela é desproporcional,
né, ao crime, eu posso recorrer, mas via de regra, não. Então é isso, pessoal. A gente falou hoje sobre o bebê reborn, sobre os aspectos jurídicos relativos à guarda, regulamentação de visitas e sobre o veto do Eduardo Paes hoje em relação ao bebê reborn e também sobre aspectos gerais da Lei Maria da Penha e violência contra a mulher. Próximo episódio, a gente vai voltar com assuntos tanto da área de família quanto da área de violência contra a mulher. E nos próximos traremos convidados ilustres para somar nesse debate.